Panorama do mercado com abas, as principais notícias de 5 de fevereiro. Começamos com a divulgação do resultado de Google ontem, um resultado excelente, incrível a receita divulgada do trimestre. Receita de 2025 chegou a 400 bilhões de dólares, um resultado realmente fantástico por parte do Google, crescimento do lucro líquido de 31%, crescimento da margem operacional, a margem operacional chegou a bater 30, um pouco mais de 30%. É realmente o que demonstra que a operação do Google está caminhando muito bem, aquela preocupação se os LLMs seriam realmente uma ofensiva ao serviço de busca do Google. Até o momento não houve essa preocupação, porém o mercado, embora tenha reagido positivamente no aftermarket ontem, hoje já abre, pelo menos no pré-market, com uma queda de 3%, provavelmente por decorrência do anúncio de gasto com inteligência artificial, um gasto elevadíssimo por parte do Google, que faz também uma previsão de CAPEX recorde para infraestrutura de inteligência artificial, que chegaria a algo em torno de 180 bilhões de dólares, e isso certamente impacta o free cash flow da empresa. Mas o Sundar Pichai, que é o atual CEO do Google, diz que realmente a questão hoje orbita em torno da capacidade de computação e por isso que com essa demanda extraordinária, a única forma como essas empresas que estão se dedicando à inteligência artificial, a única forma delas atenderem a essa demanda é investindo muito em capacidade, por isso o Google fez esse anúncio de 185 bilhões de dólares, que realmente é muita coisa, mas não há outro caminho com uma onda tecnológica que se avizinha e que já se desenvolve nesse momento. Temos também os dados do ADP que saíram ontem, lembrando, ADP que só consegue pegar a folha de pagamento dos dados privados. Houve uma adição líquida de 22 mil postos de trabalho em janeiro, que é muito pouco, é bem abaixo do que se esperava e mostra que há uma desaceleração no mercado de trabalho. E esse dado é muito importante porque, embora nós não tenhamos o payroll na sexta, em razão do que houve com o shutdown, é possível que o Federal Reserve comece já a olhar com a possibilidade de corte de juros, caso haja uma desaceleração no mercado de trabalho. Lembrando, me parece que Jerome Powell não fará mais nada em relação à condução da política monetária, mas a partir do segundo trimestre do ano, com a assunção do Kevin Warsh, vamos avaliar como é que ele vai se comportar. Lembrando que Kevin Warsh tem uma visão positiva sobre os ganhos de produtividade de inteligência artificial e isso pode ser certamente o principal fator que pese sobre a ótica do novo presidente do Fed, que provavelmente tem uma visão com a qual eu concordo, que é a de desinflação por ganho de produtividade com o AI, e isso poderia permitir novos cortes de juros. Esse, portanto, essa principal notícia do dia, o resultado do Google, mas ainda estamos digerindo o que tem acontecido com as empresas de software. Ontem eu comentei, foi a manchete do nosso panorama do mercado, o sell-off nas empresas de software, e ontem, durante o pregão, também queda muito severa, o Nasdaq totalmente descorrelacionado ontem com com os outros setores, Nasdaq 100 caindo quase 1,5%, em razão da ferramenta lançada pela Anthropic, que ameaça os serviços de software. Há um grande temor, de outro lado, o Jensen Huang falou que é ilógico esse movimento de correção nas empresas de software, que a inteligência artificial não vai acabar com software, mas realmente, quando o software negocia com prêmio, as empresas de software sempre negociaram com prêmio e um preço-lucro mais elevado, quando há uma ameaça como essa que pode afetar todo o modelo de negócio das empresas de software, há um grande risco e por isso que o investidor bate na ação, vende com receio de que haja alguma ameaça à estrutura do negócio como um todo. Isso vê, a fortuna dos bilionários caiu 62 bilhões de dólares só nesse ano por decorrência desse movimento de temor e, claro, aquela preocupação de valuations elevados, é o que eu sempre comento aqui, os valuations das Mag 7 estavam muito elevados, valuation em geral, e o investidor procura rotações para setores que tenham uma relação risco-retorno mais atrativa, e esse sell-off do Nasdaq representa um período de 2 dias que é o pior período de 2 dias em meses, aí, em muito tempo. O Nasdaq não sofria uma correção como essa, mas que é saudável para o preço, sem temores, sem nenhuma preocupação. Esse tipo de correção é saudável, o investidor tem que tolerar esse tipo de volatilidade, é algo natural. Além disso, no campo geopolítico, temos encontros entre Estados Unidos e iranianos para discutir a questão nuclear em Omã,
E também tivemos a discussão de Xi e Trump para discutir Taiwan e Irã. Então essa pauta geopolítica ainda continua acesa no noticiário, porém com menos ênfase. Agora ainda a repercussão das Big Techs. Hoje teremos também, falta só o resultado da Amazon, das Mag 7 e da Nvidia, para que haja já uma leitura completa do que está acontecendo com as Mag 7. O Uber, que agora virou patinho feio, com a preocupação de que Cybercab e Waymo tomem o mercado de corridas compartilhadas, mas divulgou o resultado, teve uma correção também no preço da ação, bem severa, conseguiu adicionar clientes, mas houve uma queda do lucro e o anúncio de um novo CFO. Então, paira uma dúvida grande agora sobre o Uber, se ele vai conseguir competir com o Cybercab do Elon Musk, e se o Elon Musk vai criar mais uma avenida de receita de negócios. O Elon Musk realmente é um gênio, não só um gênio da ciência, mas um gênio de criar negócios e criar monopólios e negócios nos quais ele não tenha competição, realmente algo impressionante. E aproveitando essa fala do Elon Musk, a SpaceX está já em diálogos com advisors, né, com consultores, para verificar como é que vai ser esse IPO, porque pela avaliação da empresa, lembrando que a empresa vai sair com a xAI, a avaliação será trilionária. Então essa empresa ela tem que lançar o IPO e já entrar no índice. Ela já teria que entrar no S&P 500 de imediato, porque é um IPO com a valorização de mercado tão grande da empresa que não tem como ela não entrar direto no índice. É algo raro de acontecer, mas provavelmente eles vão ter que fazer algum arranjo para colocar a SpaceX diretamente no S&P 500 já nos primeiros dias. É algo muito excepcional, mas veja só, isso decorre do quê? De um mercado privado de private equity, de captação e venture capital, que se amadureceu muito ao longo dos últimos anos, das últimas 2 décadas principalmente, o que levou ao retardamento do lançamento das empresas em bolsa. Então hoje uma empresa consegue ficar em âmbito privado sem ser listada em bolsa por muito tempo, porque consegue captar muito de investidores no plano privado. E é o que a SpaceX fez ao longo de todo o tempo. O Elon Musk segurou muito porque tem muita burocracia a partir do momento que essa empresa passa a ser listada em bolsa. Então, quanto mais tempo a empresa consegue ficar em âmbito privado, melhor. O que acontece é que quando chega numa valorização de trilhão, o apetite de investidores de private equity e venture capital diminui muito. E aí a necessidade de recorrer aos mercados públicos é inevitável, é o que está acontecendo com a SpaceX. Ainda aproveitando o tema da SpaceX, essa fusão entre xAI e SpaceX, muitos cogitaram, eu até comentei já, falaram, nossa, que estranho, por que não fez a fusão da xAI com a Tesla? Se a Tesla vai ter o veículo autônomo, vai ter os robôs, e são estruturas de hardware que necessitam da inteligência artificial no plano físico, por que não fundir a Tesla com a xAI? Bom, a visão é que a xAI vai precisar da SpaceX para que faça esses data centers no espaço, que a ideia que o Elon Musk ventilou nos últimos dias é de que o data center em órbita seria muito melhor, porque a questão de energia disponível o tempo todo e energia solar seria o bastante para alimentar esses data centers. Ele acha que em 2 anos ele consegue começar a lançar foguetes para que esses data centers fiquem em órbita, fiquem no espaço. É uma coisa realmente de ficção científica, mas é o gênio Elon Musk sempre aprontando. Bom, esses são os comentários em relação ao mercado norte-americano, essa rotação das empresas de software, das empresas de inteligência artificial, preocupação do CAPEX, se isso vai comprometer a rentabilidade das empresas. Na minha opinião, é ruído, os resultados estão aí, não dá para falar que inteligência artificial é bolha, todo mundo que tem empresa, todo mundo que empreende sabe dos ganhos de produtividade que a inteligência artificial tem proporcionado para empresas. Eu vejo na minha atividade, eu vejo conversando com amigos empresários como a operação deles tem sido mais eficiente e mais rentável, em última análise, pelo uso da inteligência artificial. Agora vamos falar um pouco de Brasil. Tivemos um anúncio aqui do Valor Econômico, matéria principal, de recorde de recuperações judiciais em 2025, que cresceu 24%. No final do ano passado, teve um resultado aqui de 5.600 companhias que estavam em processo de reestruturação de débitos na justiça e os pedidos crescendo muito no agronegócio, porque commodities mais baratas, diminui a exportação, diminui a rentabilidade do produtor rural e às vezes muito alavancado com dívidas, sofre e necessita de uma reestruturação. Juro muito alto é o cenário perfeito para levar um cenário de reestruturação, de recuperação judicial, não consegue pagar a dívida, começa a gerar menos receita, começa a gerar menos fluxo de caixa, e é a situação que nós vemos, com a Selic de 15, custo de capital se torna muito alto e a empresa, o empreendedor não consegue fazer frente a essa despesa financeira muito elevada. Além disso, com a alta do Ibov, lembrando que eu sempre falo aqui, os bancos puxando muito,
Itaú divulgou resultado, Santander divulgou resultado, e a XP fez, por meio da sua equipe de análise de equities, fez uma elevação na projeção de fechamento do Ibov para 190 mil pontos depois do Rally de janeiro. Realmente, nas últimas 4 semanas, a alta é de 15% e nos últimos 12 meses de quase 50% do Ibov. Ninguém está falando disso porque a pessoa física, como eu sempre falo, não pegou essa penada da bolsa, e isso mostra o quê? Um erro de alocação por parte dos investidores que ficam indo atrás só da renda fixa tranquila, sem estresse, mas uma alocação correta deveria ter pensado, arquitetado uma exposição mínima à bolsa após a grande correção que houve em 2024, no final de 24, e deveria ter sido aumentada essa exposição em bolsa brasileira no final de 24 e início de 25. Foi o que eu fiz. Todo mundo falando mal, que o dólar ia cair muito, ou que a bolsa tinha caído muito, e na verdade o investidor tem que pensar de uma forma de longo prazo, pensando na possibilidade de valorização do mercado. Ninguém imaginava que ia ter esse fluxo para emergentes, mas toda vez que há uma correção muito severa de uma bolsa como um todo, vale a pena o investidor pensar que as suas projeções prospectivas são muito positivas, muito mais benéficas, e a relação risco-retorno se torna muito mais favorável. Além disso, tivemos um anúncio de que o governo propõe uma equiparação de criptomoeda à operação de câmbio para cobrar IOF. É bem possível que isso ocorra, principalmente pelo uso das stablecoins por remessa, e stablecoin tem dominado muito o mercado norte-americano. Esse tema também é bom para que eu fale aqui rapidamente de cripto. O cripto está caindo muito, né? O Bitcoin está rompendo aí o seu suporte dos 70 mil pontos. As pessoas estão bastante preocupadas, já algumas pessoas já cogitaram que até o caso da divulgação dos arquivos do Epstein tem repercussão sobre esse preço, com algumas negociações meio nebulosas para tentar fazer liquidez. Então, tem um sell-off grande em cripto. Um dos argumentos favoráveis à cripto era de que que Bitcoin seria um ativo de proteção a risco, mais ou menos como o ouro, numa questão de tensão geopolítica, desconfiança com moedas fiduciárias, mas perceba que isso não tem ocorrido e que, na realidade, a correlação do Bitcoin tem sido muito ligada aos ativos de risco de tecnologia. É isso que nós conseguimos perceber, e que nos momentos de risk-on o Bitcoin se fortalece, mas nos momentos de risk-off esse comportamento de safe haven não acontece até o momento, e é por isso que a criptomoeda vem caindo bastante, e os especialistas, eu particularmente não sou um grande especialista do tema, não sou um grande entusiasta também, mas o pouco que eu li e pude analisar aqui dos comentários, há uma perspectiva de que possa cair ainda mais. Como uma diversificação patrimonial pequena, eu até acho interessante, porém não sou grande entusiasta do tema, como algumas pessoas aí que defendem alocações muito relevantes do patrimônio da pessoa. Vamos só fazer um rápido fechamento aqui em relação ao lucro do Itaú. O Itaú lucrou 12,3 bi no quarto trimestre, avança no crédito, realmente é um recorde aqui de lucro líquido no ano de 2025. É um banco muito bem gerido. O Itaú realmente é o famoso banco de engenheiro, que o pessoal fala, é o grande banco brasileiro com resultado muito forte. E o Santander também veio com lucro de acordo com esperado no quarto trimestre, 4,1 bilhões, mas a inadimplência tem aumentado, então fica um alerta aí, com certeza o juro mais alto, a inadimplência tem um grande impacto sobre a provisão que o banco deve fazer para não correr nenhum risco com um aumento da inadimplência por parte de quem toma crédito. E, por fim, um último comentário é o fato de que as estatais listadas em bolsa têm engordado bastante o bolso do acionista minoritário com o pagamento de muitos dividendos. É porque as estatais, na verdade, ajudam a União a fechar suas contas. Então, como há essa dependência, a necessidade de fechar as contas, as estatais têm distribuído realmente muitos dividendos, e aqueles investidores que são focados muito em ações pagadoras de dividendos, numa linha parecida mais ou menos com a proposta pelo Luiz Bassi, acabam se beneficiando muito dessas ações. Então, vejam que o investidor que teve posição em Petro, Vale, Banco do Brasil, foram empresas que pagaram muito dividendo. Lembrando, a Vale não tem exposição, mas a Petro realmente e o Banco do Brasil são empresas que pagaram muito dividendo e fazem parte desse eixo de remuneração da União, e comparativamente a Petrobras realmente foi um dividendo colossal em relação às outras empresas brasileiras, mais do que o dobro de outras empresas ao longo dos últimos anos. Esse é o panorama do mercado de 5 de fevereiro, panorama completo, também editorializado, aqui com as minhas opiniões sobre vários assuntos, vários temas. Não me preocupa esse sell-off em tecnologia, é uma correção natural, saudável, o preço
precisa respirar, mas os resultados que as Big Techs divulgaram até aqui são bastante animadores e esse investimento, esse CAPEX em data center, faz com que o investidor pense nas derivadas disso, ou seja, quem vai se beneficiar desse CAPEX? Quem é que está absorvendo toda essa quantidade absurda de dinheiro, de que já passa de trilhão, quem é que está absorvendo essa quantidade? As fabricantes dos GPUs, as fabricantes de memória, as empresas de energia, quem se beneficia de todo esse movimento? É isso que o investidor deve pensar. É claro que esse movimento já foi repercutido e absorvido no preço das ações dessas empresas, mas é o caso de pensar se numa correção não vale a pena aumentar a posição ou fazer uma exposição a esses setores. Fica aqui o meu comentário. Também atenção às empresas de tecnologia da China, que é um segmento que tem valuation mais barato do que as empresas norte-americanas, e há uma grande dedicação dos chineses à inteligência artificial também. Um grande abraço, um ótimo dia de 5 de fevereiro, e se houver alguma novidade, alguma notícia ao longo do dia que mereça um comentário adicional, não deixe de me acompanhar nas demais redes, Rafael Abismusa, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, que é o nosso carro-chefe, e em todas as redes sempre o mesmo nome, @Rafael Abismusa. Um abraço, bom dia.